Muitas vezes, no estudo da matemática, nos deparamos com a pergunta: o que isso significa? É uma pergunta relevante, principalmente considerando que a matemática é usada para modelar tantos assuntos de extrema importância no nosso dia a dia, e às vezes nem nos damos conta. Mas uma das coisas mais espertas que o ser humano faz com a matemática são funções. As funções nos permitem relacionar números a outros números, das formas mais variadas possíveis, sempre revelando algo sobre o que estamos estudando. Funções têm diversas aplicações. Por exemplo, no meio naval, radares usam funções específicas, sistemas de armas usam funções para representar trajetórias e órbitas, hidrografia pode usar gráficos de hidrodinâmica e sonares podem usar exponenciais complexas. Hoje vamos estudar exatamente isso. Quando vemos uma função, como saber com o que estamos lidando? Vamos ver como encontrar o domínio, a imagem e o gráfico de uma função. Vamos começar com o logaritmo natural de x mais 3. Bom, qual vai ser o domínio dessa função? A gente sabe que o logaritmando tem que ser sempre maior do que zero, ou seja, o x vai ter que ser maior do que menos 3. Como essa é a única restrição que a gente vai fazer para o x nessa função, a gente pode dizer que o domínio dela é de menos 3 aberto até infinito mais. E a imagem dessa função? Bom, entre menos 3 e menos 2, a gente pode perceber que todos os resultados são negativos, e quanto mais próximo de menos 3, menor é esse número. A partir dos menos 2 até mais infinito, o resultado do logaritmo só aumenta, ou seja, a nossa imagem vai ser de menos infinito até mais infinito. E qual é o gráfico dessa função? Pode ser um pouco intimidador tentar pensar no gráfico de logaritmo natural de x mais 3, mas é só lembrarmos que o logaritmo natural de x mais 3 nada mais é do que o gráfico do logaritmo natural de x transladado 3 unidades para a esquerda. Assim, fica bem fácil montar o gráfico. E quanto ao gráfico de 4 elevado a x mais 2? Não existe restrição no domínio. O x pode ser qualquer número real. Então, o domínio dessa função vai ser menos infinito até mais infinito. Já a imagem, a gente sabe que não pode ter nenhum número negativo, já que não tem como elevar 4 a alguma coisa e dar um número negativo. Então, só tem como aproximarmos o resultado dessa função de 0 até mais infinito. Então, a imagem é de 0 aberto, porque nunca vai chegar em zero, até mais infinito. E o gráfico dessa função, podemos fazer a translação a partir do gráfico de 4 elevado a x, ou seja, andar 2 unidades para a esquerda no gráfico de 4 elevado a x, se tornando o gráfico de 4 elevado a x mais 2. Agora temos a função log de 2 elevado a x. Pela propriedade do logaritmo, a gente pode trazer esse x para frente do log, e essa função vai virar x vezes log de 2. E como o log de 2 é só uma constante, nada mais é do que uma reta, x vezes alguma coisa. Então, como já conhecemos essa função, sabemos que o domínio é de menos infinito a mais infinito, e a imagem também é de menos infinito a mais infinito, porque a função x, uma função afim, abrange toda a reta real, tanto no x quanto no y. E o gráfico da função nada mais vai ser do que o gráfico da reta x multiplicado pelo log de 2, que vai dar uma angulação diferente. O log de 2 vai agir como coeficiente angular dessa reta. Agora vamos analisar o gráfico de e elevado a 4x. Note que estamos só escalando o x, então é o gráfico de uma exponencial normal. A única diferença é que ela vai ser um pouco mais aguda, digamos assim, um pouco mais sensível. Como é só uma exponencial normal, o domínio é de menos infinito a mais infinito e a imagem é de 0 aberto até mais infinito. Para construir o gráfico dessa função, a gente pode achar os pontos principais dela, igualando x a 0 e a 1. E aí a gente vai achar o gráfico da função passa pelo eixo y em 1, e quando x é 1, o y é e elevado a 4. Vamos agora dificultar um pouco mais. Vamos falar do gráfico, domínio e imagem da função logaritmo natural de logaritmo de base meio de x. Usando a propriedade do log, a gente consegue transformar o logaritmo de dentro para a base 2. Isso vai deixar a gente com logaritmo natural de menos log base 2 de x. Como não existe logaritmando negativo, a gente vai ter que menos log base 2 de x tem que ser maior que zero, ou seja, o log base 2 de x tem que ser menor que zero. Se nós colocarmos os dois lados dessa equação como expoentes de 2, nós vamos ter que x é menor que 1. Como não existe log de zero, nem log de número negativo, o domínio, como x tem que ser menor que 1, vai ser de 0 aberto a 1 aberto. Quanto mais perto de zero, vai tender a infinito, e quanto mais perto de 1, vai tender a menos infinito. A gente pode descobrir quando que o gráfico vai ser igual a zero com manipulação algébrica, e assim a gente descobre que no x
x igual a meio, o gráfico cruza o eixo x. Vamos trabalhar agora com a função e elevado a 1 sobre o logaritmo natural de x. Primeiramente, vamos encontrar o domínio dessa função. Para encontrar o domínio dela, basta que a gente encontre as restrições para x. Primeiramente, a gente pode observar um logaritmo de x nessa função. E o logaritmo de qualquer número só é bem definido quando esse número é um número positivo, ou seja, x deve ser maior do que zero. Segundo, a gente pode observar uma divisão nessa função. E como vocês sabem, a gente não pode ter divisão de 1 sobre 0. Ou seja, o logaritmo natural de x deve ser diferente de zero, o que nos dá que x deve ser diferente de 1. Sabendo que x é maior do que zero e diferente de 1, a gente encontra o domínio da nossa função, que vai ser todos os números positivos, exceto o 1. Agora, para encontrar a imagem, eu vou usar uma ferramenta que é muito útil. A gente vai encontrar a inversa da nossa função e o domínio da inversa será a imagem da função original. Então, para a gente encontrar a inversa da função, basta a gente trocar o x pelo y, ou seja, aonde tinha x, agora vai ter y, e aonde tinha y, agora vai ter x. E a gente deve isolar novamente o nosso y, ou seja, colocar o y para um lado da equação e o x para o outro. Fazendo isso, a gente pode notar que a nossa função é a inversa dela mesma, ou seja, tentando achar a inversa, a gente encontrou novamente a nossa função original. Ou seja, o domínio dela vai ser igual à imagem, que vai ser todos os números positivos, exceto o 1. Percebemos que há uma assíntota em x igual a 1, já que para valores de x um pouco maiores do que 1, a função assume valores arbitrariamente grandes. Mas para valores um pouco menores que 1, f de x aproxima-se de zero por causa da exponenciação. Também podemos perceber que a função é simétrica no eixo x, porque ela é a inversa de si mesma. Sabendo dessas propriedades, a gente consegue desenhar o gráfico da nossa função. Agora, vamos trabalhar com a função 10 elevado à raiz de x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos primeiro achar o domínio dessa função. A única restrição de domínio dela é que o radicando não pode ser negativo. Então, essa função só é definida nos reais quando x ao quadrado menos 5x mais 6 for maior ou igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente percebe que x não pode estar entre as raízes desse polinômio. Então, a gente obtém que x deve ser menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3. Ou seja, o domínio dessa função vai do menos infinito até o 2, união com do 3 até o mais infinito. Para a imagem, note que o x do vértice de x ao quadrado menos 5x mais 6 está em 2,5. Ou seja, para valores de x menores que 2,5, o polinômio será decrescente. E para valores maiores que 2,5, o polinômio é crescente. O comportamento do polinômio é semelhante ao da função que a gente analisa, porque a raiz de x e 10 elevado a x são funções crescentes. Com isso, concluímos que para valores menores ou iguais a 2, f vai decrescer, e para valores maiores ou iguais a 3, f vai crescer. Assim, a gente pode concluir que o menor valor de y possível é 1. Concluímos que a imagem, então, vão ser todos os reais maiores ou iguais a 1. Assim, o gráfico dessa função é como se fosse uma parábola, mas que tem uma inclinação muito rápida por causa da exponencial, e ela é cortada para todos os valores de y menores do que 1, ou seja, como se a ponta dela fosse cortada. Vamos agora falar sobre a função log base x ao quadrado menos 4 de 10. Com manipulação algébrica, a gente consegue chegar que isso é igual a 1 sobre log de x ao quadrado menos 4. Ou seja, a função vai virar uma fração. Como o logaritmando tem que ser maior do que zero, a gente encontra que x tem que ser maior que 2 ou menor que menos 2. E além disso, a gente sabe que o logaritmando não pode ser 1, porque se ele for 1, o log vai ser 0 e 1 sobre 0 é indefinido. Então, o x tem que ser diferente de mais ou menos raiz de 5. Ou seja, nosso domínio vai ser de menos infinito até menos 2 aberto, união com 2 até infinito positivo, menos mais ou menos raiz de 5. Vamos agora encontrar a imagem e o gráfico dessa função. Uma maneira interessante de construir esse gráfico é começar, na verdade, pensando em uma função log base x qualquer. Se nós percebemos, a função log base x de 10 nada mais é do que essa função qualquer escalada, de certo modo. E quando elevamos x ao quadrado, o que nós estamos fazendo na prática é assumir valores negativos de x. Então ela vai ter o mesmo gráfico espelhado. E agora, subtraindo 4, perceba que a gente
gente tem na base um produto notável, que nada mais é x mais 2, x menos 2. Que nada mais é o produto entre x mais 2 e x menos 2. Ou seja, é como se estivéssemos chegando à parte positiva da função 2 unidades para a direita e a parte negativa da função 2 unidades para a esquerda. E assim a gente tem o gráfico que a gente quer. Você pode se perguntar, como saber que elas vão se afastar e não uma ultrapassar a outra? Você pode fazer um exercício mental pensando que, se fosse assim, ela não seria mais uma função, porque um único x teria dois y diferentes. A gente pode notar que quando x é menor que menos raiz de 5, quanto mais para o menos infinito a gente está, menor é o resultado. E quanto mais a gente vai se aproximando de menos raiz de 5, o gráfico tende a aumentar. Já entre menos 2 e menos raiz de 5, o gráfico começa lá embaixo e vai subindo, até chegar muito próximo de menos 2 e se aproximar cada vez mais de y igual a 0. Entre menos 2 e 2 não temos nada, e agora para a parte positiva da função vai ser a mesma coisa espelhada, é a função par. Ou seja, do 2 até o raiz de 5 positivo, a gente vai ter decrescendo, e do raiz de 5 positivo em diante, a gente vai ter uma imagem que vai do infinito positivo descendo, e quanto maior o x, menor é o valor do y. Vamos agora para meio elevado ao módulo de x mais 1 sobre x menos 1. Uma coisa interessante, antes de irmos para a função em si, é analisarmos como fica o gráfico do expoente. Como a gente pode levar uma função a qualquer número real, a gente sabe que o domínio do expoente pode ser de menos infinito a mais infinito. Mas vamos analisar o domínio do x mais 1 sobre x menos 1 módulo. A gente pode achar que a função é indefinida quando x é igual a 1, porque o denominador vira 0. E a gente também pode achar que a raiz disso é x igual a menos 1, porque menos 1 mais 1 é igual a 0 e a fração vira 0. Então vamos montar o gráfico observando esses dois pontos. O que acontece entre menos infinito até menos 1? Bom, se a gente analisar os valores dessa função, quando ela tende a menos infinito, ela se aproxima cada vez mais de 1, até chegar no menos 1 e virar 0. E o que acontece entre menos 1 e 1? Bom, entre o menos 1 e o 1, ela é crescente, e quando ela chega muito perto do 1, ela explode para cima. E entre o 1 e o infinito? Entre o 1 e o infinito, ela começa a descer e se aproxima cada vez mais de 1. Então, o gráfico dela fica assim. E o domínio vai ser de menos infinito a 1 aberto, união com 1 aberto, infinito. Agora vamos ver o que acontece quando elevamos meio a essa função. Como de menos infinito até menos 1, o módulo vem tendendo a 1 e chegando cada vez mais a 0, elevar meio a isso vai deixar essa função no menos infinito tendendo a meio e depois chegando cada vez mais perto de 1, já que meio elevado a 1 é meio e meio elevado a 0 é 1. Do menos 1 ao 1, os valores positivos cada vez maiores elevado a meio vai fazer a função tender a 0, porque meio elevado a um número muito grande é quase 0. Então a função vai chegar cada vez mais perto de 0. E de 1 a infinito, novamente, os valores vão ficar cada vez mais próximos de 1. Então elevar meio a isso vai dar cada vez mais próximo de meio. Então o gráfico da função fica assim. Mas note que dessa vez a imagem não vai conter o 0, já que o y se aproxima de 0 no 1 e o 1 é indefinido. Vamos agora achar o domínio imagem função de log base módulo de x do módulo de x menos 2. Vamos achar os pontos indefinidos dessa função. Como a gente sabe que a base e o logaritmando tem que ser maior que 0, x não pode ser 0 e nem 2. E como não existe log de base 1, o x também não pode ser nem 1 nem menos 1. Para achar os zeros dessa função, a gente tem que igualar ela a 0 e resolver. Resolvendo, a gente acha que o 0 é no x igual a 3, sendo essa a única raiz. Então, o nosso domínio vai ser de menos infinito a mais infinito, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos encontrar agora a nossa imagem junto com o nosso gráfico. O que acontece entre menos infinito e menos 1? Quanto mais perto de menos 1, mais distante o logaritmando está da base. E quanto mais perto do infinito, mais próximo eles estão. Isso considerando se nós fizéssemos uma razão entre eles. Logo, em menos infinito vai tender a 1, e quanto mais perto de menos 1 vai tender a infinito. E entre menos 1 e 0, quanto precisamos elevar 0, alguma coisa para dar 2, alguma coisa? Um número negativo. E quanto menor esse 0, maior o número negativo. E o contrário também vale. Quanto maior esse 0, alguma coisa, menor o número negativo. Então, no menos 1, a função vai tender a menos infinito, e quanto mais perto do 0, mais perto do y igual a 0. E entre o 0 e 2? Entre o 0 e 2, nós temos o 1, que é indefinido, mas, tirando o 1, precisamos elevar uma fração a uma potência negativa para que ela se torne um número maior que 1. Então, quanto mais perto de 0 no eixo x, mais perto de 0 no eixo y, e passado 1, quanto mais perto de 2, mais perto de menos infinito a gente vai chegar. E de 2
2 é infinito, quanto maior o x, mais a função vai tender a 1. Então, o nosso gráfico fica assim, e a imagem é de menos infinito a mais infinito. Agora, vamos falar sobre a função 1, sobre raiz de logaritmo natural de x menos 1. Sabemos que o denominador não pode ser zero, e tudo que está dentro da raiz também não pode ser um número negativo. Fazendo essa restrição, a gente acha que x tem que ser maior do que e. Então, o domínio da função é de e até mais infinito. E o gráfico dela é bem simples. Quanto mais perto de zero o denominador se aproxima, o resultado dessa fração vai ser cada vez mais perto de infinito. E quanto maior o denominador, mais próximo de zero. Sendo que, para o denominador chegar cada vez mais perto de zero, significa que o x está cada vez mais perto de e. Então, nós vamos ter uma assíntota em e, que vai impedir que a função chegue mais para trás. Agora, vamos para o gráfico de log base x sobre x mais 1 de 2. Bom, no domínio, a gente sabe que a base de um logaritmo ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Além disso, o denominador não pode ser zero. Então, a gente encontra que os únicos valores que x não pode assumir é menos 1 e 0. Assim, o domínio fica de menos infinito a mais infinito, menos o menos 1 e o 0. Para montar o gráfico, temos um problema. A função não explode para lugar nenhum. Se víssemos o gráfico antes de fazer o exercício, veríamos inclusive que ele parece uma reta cortada no 0 e no menos 1. Como é que a gente descobre esse resultado, então? Vamos manipular a função até que a gente consiga isolar o logaritmo. A gente consegue fazer uma fração usando a propriedade do logaritmo e, manipulando mais um pouco, a gente divide tudo por logaritmo natural de 2, inverte a fração. Assumindo que x vai ser diferente de zero, a gente pode simplificar o que está dentro do logaritmo, multiplica tudo por menos 1 e finalmente multiplicar tudo por x. Vocês já vão entender por quê. Pela propriedade do logaritmo a gente pode jogar esse x para cima e agora temos algo muito interessante. Se nós substituirmos valores e formos andando com o x até o infinito, vamos notar que o resultado disso trava em um dado momento. Ele não anda mais do que isso. E ele trava exatamente em e. Então, no final, a gente pode dizer que quanto maior o x, quanto mais perto de infinito o x está, mais perto de e vai dar esse logaritmando. E assim a gente consegue encontrar que quando o x é muito grande, a função vai ser parecida com a função do menos x vezes logaritmo natural de 2. Assim, nós podemos facilmente montar o gráfico dessa função. Essas foram as 12 funções que nós resolvemos hoje. E eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, poderia usar limite aqui, uma derivada ali, ou algo desse tipo. Mas o intuito desse vídeo, além de resolver as questões e apresentar a resolução de uma maneira um pouco mais interativa, é também instigar o estudo para que os fundamentos estejam muito bem formados antes de entrar no cálculo.